Atos. O tema que eu vou tratar hoje é o poder que a perseguição tem. Se encontra no capítulo 8, versículo 4. A igreja pode se sentar. Capítulo 8, versículo 4. Amém? Amém. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos gritavam em alta voz. Saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. A gente viu, que no começo do capítulo 8, depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição contra a igreja. E não foi apenas uma perseguição, foi uma coisa que estava nos planos de Deus, que Deus tinha essa perseguição como plano da obra dele, que ele usaria isso para poder fazer com que o povo saísse ali de Jerusalém, que era a vontade dele, para que fosse pregar a palavra dele nas demais regiões que era a vontade dele, E sobre isso a gente já pode ver, que a perseguição para algumas pessoas podem ser algo ruim, só que para Deus muitas das vezes pode ser que Deus coloque algo ruim, uma perseguição ou algo do tipo, algo que você olhe pelos seus olhos e você acredite que não seja algo bom, mas pode ser que para Deus ele tenha algo planejado com isso. Você às vezes pode olhar e falar assim, poxa vida, por que isso comigo? Por que está acontecendo? Mas como Paulo Sérgio já disse, a gente tem que aprender a olhar as coisas com os olhos de Deus, ao olhar de Deus, E Deus, com tudo isso, ele vai mostrando que pode ter a perseguição que for, o que for que der errado, Deus sempre vai estar no controle. Glória a Deus. Ele sempre vai estar te guiando e para poder solucionar isso, Aqui no capítulo 4 fala que, assim, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Eu queria primeiro falar um pouco de Filipe, falar quem era Filipe. Filipe foi um dos 7 homens que foram escolhidos, pelos apóstolos. E como nós já vimos no capítulo 6 aqui, que fala que esses homens tinham que ter algumas características, homens de boa fé, homens cheios do Espírito Santo, com sabedoria, com bom caráter, E Filipe se encaixava. Filipe também era um homem simples, ele não era um homem de grandes títulos, mas isso não impediu que ele fosse tão longe fazendo a obra do Senhor. Filipe também era um homem muito corajoso. Até que, se a gente for olhar, ele tinha acabado de ver o amigo dele ser apedrejado, morto, por falar de Cristo, e mesmo assim ele não se calou. Ele fugiu, sim, mas com o propósito de espalhar mais ainda a palavra de Deus. Filipe também era um homem muito obediente a Deus, Ele sabia
ouvir e cumprir o que Deus queria para ele. Agora eu queria falar sobre a cidade de Samaria. A cidade de Samaria era uma cidade que tinha uma certa desavença com o povo judeu. Eles acreditavam que o povo samaritano não era merecedor de receber a palavra de Deus. Só que aqui no capítulo, em João, capítulo 4, versículo 7, tem uma passagem que diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana? Nisso a gente vê aqui, né, que mostrando que havia esse receio, essa desavença, era como se fosse um certo preconceito com o povo samaritano, né? Tem mais uma passagem aqui que eu separei para mostrar para os irmãos, em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29, que diz assim: Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários nos lugares altos que os samaritanos tinham feito. E no capítulo 40, eles, porém, não deram ouvido a isso e continuaram a fazer o seu segundo antigo costume. Assim, estas nações adoravam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. O povo samaritano era um povo que ele tinha o costume de adorar outros deuses. Por isso havia essa certa desavença com o povo judeu. O povo judeu, vendo isso, acreditava que eles não mereciam. Eles, na verdade, eles não gostavam nem de passar na cidade de Samaria. E então sempre houve essa grande desavença, né? E por isso que a palavra não chegava lá. Só que Jesus queria que a palavra fosse levada para todos, né? E Filipe foi e cumpriu a vontade de Deus. Ele foi até Samaria e pregou, chegou lá pregando a palavra de Jesus. No capítulo Marcos 16, versículo 15, tem um versículo que diz: Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Aqui a gente vê claramente que Jesus queria que a palavra fosse Samaria para todo lugar. Em Atos também, Jesus deixa bem claro quando ele diz: Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui não tem, né, não precisa nem de explicação. Jesus está deixando bem claro que Samaria também fazia parte dos planos dele. Não só Samaria, né? Todo o povo, né? E Felipe fez isso. Felipe chegou em Samaria, Felipe pregou a Jesus, pregou a verdade. Ele pregou a Jesus e transformou todos que ouviram e acreditavam, que pararam para ouvir e deixaram o coração aberto para receber a mensagem que Felipe estava trazendo. E era essa a palavra que ele pregava, né? A verdadeira palavra, uma palavra que transforma, uma palavra que fazia as pessoas se arrependerem dos pecados dela, das coisas que ela estava sendo enganada, na verdade, né? Por certos deuses ou essas coisas que eles vinham acreditando, né? Que não foi pouco tempo, foi por muito tempo. Só que Felipe chegou e quebrou essa barreira, né? Essa barreira que existia que o Evangelho não podia entrar ali por conta de acreditarem. E muitas das vezes nós também fazemos isso, né? Nós às vezes deixamos de levar a palavra de Deus por conta de coisas que a gente acredita, coisas que a gente põe na nossa cabeça que certa pessoa, às vezes a gente pode até
perto de tal pessoa porque por causa disso e disso, de tal coisa que ela faz. E não é assim. Nós mesmos, às vezes, podemos pensar sobre nós mesmos, nós fizemos tal coisa e não mereço. Só que realmente não merecemos, só que Jesus, né, não tem isso de nós merecemos, né? Ele traz, ele perdoa. Você pode ser do que você for, se você se arrepender de todo o seu coração, nós sabemos que Jesus irá perdoar. E para vocês verem o poder, né, que por uma simples perseguição que muitos poderiam achar que era algo tipo de muito ruim para a igreja, né, que seria o fim. Essa perseguição fez com que Filipe chegasse a Samaria, porque talvez se não tivesse essa perseguição, eles continuariam ali em Jerusalém e não se ficariam acomodados, né? E não sairiam para levar a palavra. Só que Jesus colocou essa perseguição, fez com que essa situação acontecesse e eles saíram pelas demais regiões e chegou até Samaria, um lugar onde tinha um povo sedento, só que precisava de alguém que chegasse lá, porque a palavra não estava chegando lá, mas tinha gente disposta a receber de todo o coração lá. Glória a Deus. Eu estava preparando essa palavra, né? Eu comecei a preparar essa palavra tentando formular várias formas de colocar palavras boas, jeito, né? Tentar fazer uma pregação porque é a minha primeira vez. Tentar colocar palavras bonitas de uma forma bem legal, né? Só que quando eu estava domingo na sede, Deus falou comigo e mostrou para mim, né? Porque aqui, como fala do Felipe, o evangelista, né? E eu acreditava muito que para a gente falar de Jesus deveria ser assim, né? Tipo, se a gente tivesse palavras boas, com muito conhecimento. A gente vê, né? Nossos líderes, tipo o Paulo, a gente vê, ele sabe falar, né? E eu acreditava que assim, só que Deus falou comigo no domingo que não. Eu comecei tentando preparar assim, só que eu falei, Deus vai me usar de outra forma. Amém. Glória a Deus. E Deus falou comigo que, até em relação a uma situação que eu falei com o Bruno, né? Que muitas das vezes a gente acha que para fazer a obra de Deus a gente tem que fazer algo grande assim. Só que às vezes, muitas das vezes, a gente pode fazer os pequenos detalhes. Às vezes a gente pode evangelizar, falar de Deus de uma forma simples, uma forma que a pessoa que está do nosso lado está precisando. E às vezes a gente não faz por receio disso, por ser simples. Só que nós sabemos, Deus mostra que não. Eu estar aqui hoje é um exemplo disso, porque eu nunca nem me imaginei aqui, né? Nem tão pouco tempo. Mas Deus mostra que Ele usa as pessoas mais simples, como Felipe é uma pessoa simples. Ele usa as pessoas para que toda a glória é para Ele, né? Mas Deus usa as pessoas. Às vezes a gente não acredita em si mesmo por esses fatos, né? Mas eu acredito que o Evangelho não é só você falar palavras bonitas, é você falar de forma simples também para uma pessoa que está precisando da sua volta. Até mesmo você fazer algo bom para essa pessoa, para uma pessoa que está precisando. Às vezes você fazer algo bom e alguém olhar assim e ver assim, como a gente é ensinado, né? Que a gente tem que fazer a pessoa ver que a gente é cristão e a gente faz essas coisas, que a gente somos diferentes. E às vezes alguém olhar assim e ver você fazendo algo bom para uma pessoa e olhar e falar assim, nossa, poxa, aquela pessoa ali tem algo diferente, eu quero conhecer. Você também pode, sabe, ajudar pessoas que às vezes não, como se diz, conhece a palavra, tudo, mas não chega para conhecer. Como aconteceu comigo, que eu conhecia, cresci na igreja, saí e vi a igreja, sabia de Jesus, mas não voltava. Eu estava num mundo totalmente perdido, totalmente aleatório da vida, sabe? Eu vivia apenas por viver. E através da vida da minha cunhada, que convidou o meu marido
para ir para a igreja e através dele eu vim também. Amém. Então, às vezes a gente. Isso também é uma forma de você ver, de você trabalhar para Jesus, fazendo convites, fazendo coisas simples para trazer uma pessoa para conhecer a palavra, né? Amém. Aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 11, diz assim: pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Então a gente vê que, acima de qualquer coisa, de tudo que há, se a gente tiver arrependimento, se a gente crer, se a gente acreditar, se a gente buscar de verdade, não tem nada que impeça de a gente alcançar Jesus. Aleluia. Isso também se encaixa em um capítulo que eu separei aqui, que, como eu disse, aqui no capítulo 7, não, capítulo 6 do que eu estou trabalhando, diz: as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Muitas das vezes a gente se retém por conta de achar que só se faz a obra assim, uma evangelização, algo grandioso, assim, se tiver sinais, grandes coisas, mas não. Muitas das vezes a gente falar, plantar uma sementinha no coração de alguém, falar de, como eu falei, de forma simples, também tem resultado, também tem transformação. Às vezes a gente pode não ver grandes coisas acontecerem assim visualmente, mas espiritualmente tem muitas coisas acontecendo. No capítulo, em João 10:41, diz assim: e muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. A gente está vendo, João Batista não fez grandes sinais, grandes coisas assim aqui, mas muitos creram na palavra dele, muitos foram transformados. E é isso que importa, né? A transformação, a real conversão, né? E Filipe era assim, né? Filipe trabalhava dessa forma. Ele chegou, ele falou, ele mostrou, ele apresentou Jesus para todos. E muitas pessoas foram salvas, batizadas, né? E através dessa porta que ele abriu, que era algo para muitos era impossível, né? Essa chegada de Jesus a Samaria, através dessa porta que ele abriu, veio abrindo uma grande entrada assim, para o Evangelho poder entrar, né? E tudo isso se baseia no Filipe, na questão de que ele era um homem guiado pelo Espírito Santo. Que ele era, quando ele foi para Samaria, foi o Espírito Santo que guiou ele. Não só Samaria, mais para frente também, o Espírito Santo vai guiar ele para um lugar onde ele vai fazer uma evangelização com um eunuco, mas isso vai mais para frente, que a gente vai ver. Mas também a gente pode ver como o Filipe era, né? Como ele era obediente a Deus. E nós temos que ser assim, né? Uma coisa que eu queria também falar sobre essa questão da perseguição, né?
a questão é que Deus sempre está no controle de tudo e sempre será para algo bom as coisas, né? Porque tudo tem um propósito de Deus. Aleluia. Hoje eu fui colocar um louvor no YouTube, quando eu liguei a televisão, estava passando um filme que eu gosto muito, que é de uma menina que ela perde o braço, ela é atacada por um tubarão. E esse filme, toda vez que eu assisto, eu choro muito, né? Porque eu acho muito bacana a superação dela, né? Porque muitas das vezes a gente se deixa abalar por algumas coisas, né? E ela mesmo sem o braço, sabe, dá a volta por cima e se recupera. E nesse filme, hoje, eu nunca tinha parado para prestar atenção, né, nessa parte do filme, mas a menina chorando, ela fala para uma moça lá da igreja, né? Nossa, eu não consigo entender como isso é plano de Deus na minha vida. Ela ter perdido o braço. Ela perdeu o braço até aqui e ela surfava. E ela pega e fala assim: eu não sei porque coisas terríveis acontecem na nossa vida, mas eu sempre tenho que acreditar que é para algo de bom acontecer. E eu fui assistindo o filme, eu me peguei sentada assistindo o filme, e mais pra frente, essa menina, nessa igreja, eles faziam algumas ações, né, algumas arrecadações, e antes dela perder o braço, essa moça da igreja tinha chamado ela para ir fazer uma viagem, que eles iam distribuir alimentos, algo assim, que ela iria. Só que ela falou assim que não iria poder ir, porque ela agora era patrocinada, que ela surfava, ela era patrocinada e ela tinha que treinar, ela não poderia se distrair. E, então ela não foi, aí logo em seguida ela perdeu o braço. Aí passou um tempo, ela recebeu outro convite para ir numa outra viagem, num outro país, onde tinha acontecido um furacão, uma situação horrível. E nisso ela resolveu ir. Ela foi e ela estava muito chateada, muito magoada. E quando ela chegou lá, ela viu uma situação muito triste, né? Tava tudo desabado, todo mundo sem casa. E só que ali ela fez uma coisa bonita. Ela conseguiu levar uma alegria para as pessoas dali, que eu agora falando vocês não vão entender, mas vendo era muito bonito de alegria que ela levou. E eu parei para pensar, e eu falei assim, poxa vida, talvez por ela não ter feito, tipo assim, ela tinha que ir naquele lugar, só que antes dela ter perdido o braço dela, ela não foi. Só que ela também ter ido naquele lugar não foi uma coisa boa só para o pessoal de lá, foi algo bom para ela também, porque quando ela voltou com uma nova pessoa, ela teve força de novo para reconstruir a vida dela, voltar a surfar. Então eu parei e pensei, falei assim, poxa vida, aquilo serviu para que ela fosse naquele lugar e acontecesse várias coisas lá. E quando ela estava treinando quando ela voltou desse lugar, desse país, ela estava treinando para poder voltar a surfar. E o pai dela pegou e falou assim: ai, vai ser difícil. Ela falou assim: não importa, pode ser difícil. Sendo possível, não pode ser impossível. E tipo, você viu, ela voltou e eu fiquei olhando assim e falei assim: caramba, que superação. Mas o que? Aquilo de ruim que aconteceu na vida dela serviu para que ela fosse num lugar, redescobrisse muitas coisas. No final do filme, uns repórteres perguntaram para ela: se você soubesse que iria acontecer, você não teria ido aquele dia no mar, no dia que ela perdeu o braço? E ela falou assim: não. Ela falou assim: porque se eu não tivesse ido, eu não estaria aqui, eu não estaria fazendo diferença na vida de muitas pessoas que ela fez, porque muitas pessoas mandaram cartas para ela falando da diferença que ela fez. E no lugar que ela foi também, ela fez um trabalho muito lindo. Então, a gente vê que às vezes a gente acha que tudo que está acontecendo não está nada certo, é tudo de ruim, mas não. Deus está no controle de tudo. Deus tem um propósito para cada um de nós, tem um plano. E nós devemos estar sensível para poder ouvir a voz de Deus e seguir esse plano que Ele tem para nossas vidas.
Mesmo às vezes não sendo da forma que a gente quer, mesmo às vezes a gente achando que não está bom, é do plano de Deus, a gente tem que ouvir, a gente tem que estar sensível a isso, a gente tem que estar em constante consagração, buscando estar próximo de Deus para poder seguir esse plano que Ele tem para nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Então, com isso, eu queria finalizar dizendo, como nós devemos parar para pensar em como nós queremos ser. Se nós queremos ser como Felipe, uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está sensível à voz de Deus, a ouvir e fazer o que Deus quer, independente de qual seja a situação, seja a situação boa ou ruim. Nós devemos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus, para trabalhar para Deus, para espalhar a obra de Deus, a palavra de Deus, onde quer que a gente vá. Amém, Jesus. Querido Deus, venho Obrigado. aqui te agradecer, Senhor, por essa Obrigado rica pela tua oportunidade, palavra, meu Senhor, Pai. de Obrigado. estar aqui, Senhor, falando de Ti, Deus, Senhor. obrigado. Peço,